Bom dia a todos e a todas. É uma alegria ter a presença de todos aqui. Sejam muito bem-vindos. Agradeço também a presença de quem está acompanhando a transmissão desse evento pela plataforma do Zoom. Obrigada. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar para compor a frente de honra nossa defensora pública geral, doutora Firmiane Venâncio, meus colegas defensores públicos, doutor Gilmar Bittencourt, doutora Ana Leide Acioli e doutora Vanessa Nunes. E também a ouvidora-geral, Naira Gomes. Registro aqui a presença, Soraya Ramos, subdefensora pública geral, Diana Furtado Caldas, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, Camila Canário, defensora pública e defensora pública geral eleita para o próximo biênio, Pedro Paulo Casale, é assessor do gabinete, Igor Rafael de Novaes Santos, coordenador do Núcleo de Gestão de Projetos e Atuação e Estratégia, Gisele Aguiar, defensora pública e coordenadora especializada da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Rutian Patachó, ouvidora adjunta da Defensoria Pública. Dr. Rafso Ximenes, ex-defensor público geral. Laísa Rocha, defensora pública. Agradeço também a presença dos defensores públicos em curso de formação. O dia 12 de janeiro de 2025, no mês passado, o Núcleo comemorou, na verdade, os 2 anos da sua existência. E hoje nós estamos celebrando o seu aniversário. Porém, o Núcleo não começou a sua história há 2 anos atrás. Daí a razão do evento se chamar Os Nossos Passos Vêm de Longe. Pois é impossível... Desculpa, gente, esqueci. Pois é impossível celebrar esse momento sem reverenciar e fazer o resgate histórico que culminou na existência desse núcleo. Em 2024, quando o núcleo completou 1 ano da sua existência, foi um período também de muitas mudanças e transições. Eu assumi a coordenação em agosto de 2024. Quando eu relatei para a Cláudia Conrado, minha colega que iria assumir a coordenação, eu não sei se ela se recorda dessa conversa que a gente teve. Ela me disse a seguinte frase: Carol, fico feliz que o filho cresceu e que está em boas mãos. A partir dessa, você lembra dessa frase, Claudinha? E a partir dessa frase de Claudinha que me fez refletir sobre o que é o núcleo e o que ele significa para nós, defensores negros e defensoras negras. O núcleo ele é fruto de um aquilombamento. Pela primeira vez, em 2016, o concurso da Defensoria Pública inseriu cotas raciais, num percentual de 30%. E naquela oportunidade, embora já existissem defensores negros na nossa instituição, como os queridos colegas aqui presentes, Gilmar Bittencourt e Ana Leide Acioli, os quais eu parabenizo pela promoção na instância superior. A despeito desses nobres colegas que já existiam, mas ainda assim era uma premissa de poucos negros ou negros únicos na instituição. E foi nesse concurso de 2016 que começaram a entrar grupos de defensores negros em bloco. Foi algo inédito na instituição e foi esse coletivo que passou a indagar o que a Defensoria Pública está fazendo para combater a discriminação e o racismo dentro e fora da sua instituição. Aqui já é preciso registrar o nome desse coletivo e desses defensores, pois já como diz Vilma Reis, a ouvidora à época, a gente
a gente que é preto precisa se apresentar com nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser na gente. Então, eu apresento a vocês o nome dessas sementes. Natan Cruz da Silva, Vanessa Nunes Lopes, Clarissa Verena Lima Freitas, Elisa da Silva Alves, Jamara Saldanha de Santana, Rafael Couto, Maiara Lima e Cláudia Costa Quadro. Nas palavras de Vanessa Nunes, uma das mães dessa criança, nas palavras dela, né, havia o sentimento de que existiam muitos sonhos nesse coletivo, mas ela sabia que existiriam percalços nesse caminho. E esse caminho foi longo, minha gente. Idealizou-se, no primeiro momento, uma carta aberta, uma carta que foi dirigida à Escola da Defensoria Pública, colocando a necessidade de que fosse construído um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, para se pensar a Defensoria Pública no contexto das relações raciais. A partir dessa carta aberta, então, foi proposto um grupo de estudo. No mesmo ano, em 2019, esse grupo de estudo se tornou um grupo de trabalho, o qual ficou vinculado à especializada de direitos humanos. E esse GT, esse grupo de trabalho, ele deu importantes passos para que hoje possamos estar comemorando o aniversário do Núcleo de Equidade. Isto porque foi esse coletivo negro, através do GT, o responsável por construir uma política de enfrentamento ao racismo. Política essa que se materializou na Portaria 458 de 2021, realizando atividades muito importantes, como a articulação para o programa de vacinação para povos quilombolas na época da Covid, mapeando as comunidades quilombolas nos 27 territórios de identidade da Bahia. E foi esse grupo também quem ajuizou a ação civil pública relacionada ao racismo ocorrido na rede de supermercado Atacarejo, que vitimou 2 homens negros por conta de um furto de carne. Atualmente, o Núcleo de Equidade já publicou alguns protocolos, como o Protocolo de Atuação para o Enfrentamento ao Racismo nos Aspectos Cíveis e Criminais, já publicou o Protocolo para Povos Quilombolas, realiza também atividades de cunho educativo em direitos, publicando a cartilha com direitos contra racismo, transversaliza o tema do racismo com pautas muito caras para nós, população negra, como a infância. Também já atendeu mais de 40 comunidades quilombolas, entre elas as comunidades quilombolas em Tacaré, onde não há defensoria pública, comunidades que foram atingidas pela barragem da usina da Pedra. Também dialoga com povos de terreiro e vem dialogando com parceiros muito importantes, parceiros institucionais, no combate à discriminação racial e ao racismo na Bahia. Nessa caminhada, outros defensores negros e servidores negros também se juntaram nesse propósito. Aline Cruz, Elisane Barbosa, Carolina Cosati, Daniele Melo, Laísa Souza de Araújo Rocha, Letícia Peçanha, Mônica Antonieta Magalhães da Silva, Thaísa Borges, Alexandre Cabral, Arthur Fonseca, Felipe Siqueira e Vitória Souza. Ao revisitar aquela carta aberta em 2019, que esse coletivo de negros escreveu à SDEP, no título dessa carta havia o trecho da sambista da Ivone Lara: um sorriso negro, um abraço negro traz a felicidade. Reflito sobre aquilo que Neuza Santos fala, que ser negro não é uma condição dada, pelo menos a priori. E nesse contexto, me atrevo a concluir essa fala inicial, que um dos sonhos daquele coletivo negro se materializou com a construção desse núcleo. Mas outros sonhos permanecem. O sonho emancipatório, ainda que a gente não fale mais em grilhões. O sonho tão caro para nós negros, a liberdade. A liberdade de sorrir e não falarmos mais de dor. A liberdade de celebrar. Por isso, hoje, nós celebramos o Núcleo de Equidade Racial da Defensoria Pública da Bahia e também celebro vocês, colegas, defensores negros que fizeram parte dessa história. Obrigada. Chamo agora a palavra a doutora Firmiane Venâncio. Bom dia a todos e a todas.
É uma alegria imensa poder chegar a esse ponto, né? Que não é um ponto de chegada, mas é um ponto, e muito menos só de comemoração, de celebração, mas é um ponto de reflexão, não é? De reflexão sobre o que foi feito, o que foi construído ao longo dos últimos anos na Defensoria Pública. E, de fato, foi importante trazer à memória todo o histórico de implantação e da discussão sobre as questões raciais dentro da Defensoria Pública. Achei importante rememorar aqui a histórica resolução, Rafson, das cotas raciais, um trabalho muito bem construído, que contou com pessoas, tanto de dentro da Defensoria Pública, quanto das universidades, e um registro especial, um agradecimento especial à nossa ex-ouvidora, Vilma Reis, nossa professora, né, que participou dessa construção e que nos fez chegar num primeiro concurso, na organização daquele primeiro concurso com cotas raciais dentro da Defensoria Pública, e não à toa também permeado por diversas lutas, por diversas questões, por diversos percalços, enfim, mas que resultaram todos superados. E a existência desse núcleo na Defensoria Pública é a comprovação de que nós fizemos o certo naquele momento. E fico muito feliz de tê-los aqui hoje. Muitos das pessoas que participaram, que constituíram esse núcleo, mas que constituíram a discussão e o enfrentamento do racismo na Defensoria Pública. Os nossos coordenadores de direitos humanos estão aqui também, os nossos colegas que participaram desde do embrião mesmo, do núcleo de equidade racial, de igualdade racial. Eu me recordo que nós ficamos depois de acho que em 2018, eu conversava com Vilma Reis e eu dizia: Vilma, tem alguma coisa que a gente precisa, que tem me incomodado um pouco. Eu era diretora da escola à época. Nós implantamos a política de cotas, mas nós não fizemos uma avaliação da política de cotas. Como estão os colegas que entraram através dessa política? Como eles estão na sua atuação, no seu cotidiano? E eu me recordo de um encontro muito forte que nós tivemos na Escola Superior, no Canela, trazendo, você recorda, Vanessa, trazendo os relatos dos colegas, da vivência deles dentro da Defensoria Pública, mas também dentro do sistema de justiça. E eu acho que aquele foi o grande momento em que, talvez, esse momento foi marcante para que nós chegássemos até aqui hoje. Porque se percebeu a necessidade exatamente de nós nos emanarmos e constituirmos os coletivos mesmo dentro da Defensoria Pública que possibilitassem nós avançarmos em algumas pautas. É evidente que, ao final de 2 anos de intensos trabalhos realizados pelo núcleo, a gente percebe que há muito por ser feito, mas eu me recordo e tenho isso em mente, o imenso trabalho e a imensa dedicação realizado por colegas que participaram deles sem nada perceber por isso. Eu acho que não tem nada mais valioso da gente lembrar. É evidente que tudo na Defensoria Pública e nas instituições merece esse registro. Normalmente as pessoas pensam que a gente faz as coisas em troca de alguma coisa sempre, e nós fizemos realmente em troca de alguma coisa, que é em troca ou pela luta por uma sociedade mais igual, mais justa para as pessoas negras no nosso Estado. Então, chegamos aqui com uma fotografia bem diferente da Defensoria Pública de 2016. 2025 traz uma fotografia belíssima da Defensoria Pública. E eu tenho um imenso orgulho de ter podido, na segunda-feira, ter promovido para a instância superior, das 4 vagas por merecimento, 2 defensores públicos negros. E mais ainda, um negro e uma negra, né? Paridade de gênero e paridade de raça. E nada é por acaso. E, realmente, quem ocupa esse lugar, já a doutora Camila vai perceber, o doutor Rafson já viveu essa experiência, tudo nosso, toda decisão que é tomada, ela é uma decisão refletida, ela é uma decisão pensada, né? Ela tem um porquê. E a promoção de vocês para a instância superior, ela é resultado também desse trabalho coletivo que vem sendo constituído na Defensoria Pública, né? Nós precisamos de vocês na instância superior, porque tenho certeza que
O olhar de vocês será diferente, que a luta também dentro da instância superior e dentro do Tribunal de Justiça para enxergar a potência do povo negro dentro da Defensoria Pública vai ser impactante nos próximos anos. Então, queria parabenizar, dizer que este momento, de fato, é um coroamento. Os colegas e as colegas que estão aqui em curso preparatório chegam à Defensoria Pública do Estado da Bahia num outro momento, né? Num momento em que nós já refletimos muito sobre os caminhos que nós queremos trilhar, que nós refletimos muito também sobre a nossa importante interlocução com a sociedade civil, e aqui a nossa ouvidora Naira sabe muito bem disso. A luta por uma sociedade, por uma instituição antirracista, ela também é fruto da luta pela ouvidoria externa dentro das defensorias públicas brasileiras, porque são as ouvidorias que têm gerado o que a gente chama desse desconforto pedagógico de empurrar, muitas vezes, a porta para fazer a pauta caminhar. Então, queria parabenizar você, Carol, primeiro por ter aceitado esse desafio, agradecer às colegas que te antecederam também nessa luta, Letícia, Vanessa, agradecer a todas as pessoas que contribuíram, e agradecer aqui, na figura do decano dessa luta, dentro da Defensoria Pública, doutor Gilmar, esse imenso trabalho, esse belo trabalho que a Defensoria Pública tem construído ao longo dos anos. E achei muito adequado lembrar de Audre Lorde nessa comemoração. Tá? Eu acho que é por aí. E que bons ventos tragam aí uma Defensoria Pública verdadeiramente antirracista e que nós consigamos nos unir para enfrentar o racismo dentro e fora da nossa instituição sempre. Vida longa a todos nós. Obrigada. Obrigada, doutora. Registra a presença das defensoras públicas Lívia Silva de Almeida e Eva Rodrigues, ambas coordenadoras da Defensoria Pública especializada aos direitos humanos. Registra a presença de Rafael Couto, defensor público e tesoureiro da ADEP, representando a presidenta da ADEP, Associação dos Defensores Públicos, Betânia Ferreira. Registra a presença de Sirlene Assis, ex-ouvidora-geral da Defensoria Pública e presidenta do grupo Tortura Nunca Mais. O coronel da Polícia Militar, César Albuquerque, representando o comandante-geral, coronel Paulo Coutinho. Adriana Almeida, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Reparação, representando Isaura Genoveva. Ricardo Amorim, delegado da Polícia Civil e também o delegado da recém-criada, né, Delegacia de Combate de Racismo e Intolerância Religiosa. Lília da Encarnação Conceição, coordenadora do Centro de Estudos de Povos Afro-Indígenas, em nome da professora Adriana Marmori, magnífica reitora. O Babalorixá André de Oxóssi, do Conselho da CEPROME, em nome do terreiro Ilé Alaqueto Axé. Nayane, da Associação dos Quilombos Dom João. Elisângela, da Associação Quilombola Tamari, do Monte do Recôncavo. Acho que os dois são Elisângela e Odaí, não é isso? Também registra aqui a presença de Ananias, representando a CONAC. Com a palavra a ouvidora geral. Bom dia a todas as pessoas presentes. Como uma boa, né, e de Rumbê e a Ode Oxum, para essa bênção também, né, as tradições religiosas. Bom, essas cerimônias me atravessam fortemente, né? Claro, a cor da pele, a experiência de ser uma mulher negra, de candomblé, a experiência de ser uma ouvidora, né? Também, obviamente, uma mulher negra, também a mais jovem a assumir este cargo. E eu venho
elaborando e ruminando, que eu vou falar sempre que eu sou, né, convidada sempre pela atividade, eu vou elaborando alguns tópicos que não podem passar despercebidos. E eu escrevi não tópicos, mas nomes que eu preciso citar. Neste processo formativo que a DPE Bahia se deixa atravessar, se deixa experienciar. E isso é muito digno. Sempre que eu estou na fala pública, eu gosto de recordar essa dignidade e elevação de que essa instituição se abre ao contraditório, ao desconforto pedagógico. Isso é muito importante. Nós somos a única instituição nesse, né, sistema de justiça que tem uma ouvidoria externa. Uma ouvidora, que fomos 5 ouvidoras, né, com todas mulheres ouvidoras, que são de fora da carreira jurídica e também de fora da instituição. Eu sou uma antropóloga e fui seguida por mulheres que também vêm da área das humanas. Pois bem, eu falava com Vanessa ali na sala, e quero conversar com você, Vanessa, que foi quando eu assumi a ouvidoria, estava à frente do núcleo. Como Itaparica, a comunidade de Itaparica, rememora o seu nome. E é emocionante para a gente, né? Porque eu estive em Itaparica em alguns momentos, fazia uma escuta cidadã, fazia a escuta da comunidade, porque fui chamada a fazê-lo. E como ele que tinha aqui, que era, eles marcam muito a sua incidência lá, de como se diminuíam as mortes violentas na comunidade, de como dignificou o processo, de como você tinha preciosismo com as pessoas, de como você dava bom dia. Eu quero lhe passar as aspas da comunidade para você ter o impacto de como você é uma bem-lembrada, uma bem-vinda e uma reconhecida em Itaparica. Isso é equidade. Isso é núcleo de equidade. Quero falar de Gilmar Bittencourt, que na Bahia inteira, no quilombo que estivermos, no terreiro que estivermos, em algum momento tocam o seu nome. Da capacidade acadêmica, né, do estudo, de ser, inclusive, um referencial, como Carol diz, nosso preto velho. Eu adoro isso. Da barba branca, da fala mansa, mas que atende a ouvidoria qualquer hora que se liga para o doutor Gilmar, ele responde. Ele responde WhatsApp, ele responde ligação. E isso tem a ver com a rede de apoio, que é fundamental. Mas também tem a ver com o seu engajamento com os quilombos da Bahia inteira. Eu lembro que, inclusive, ali coloquei até desconfortos com outros colegas quando lhe acionei. O senhor mesmo assim foi, porque precisava dar um lastro à ouvidoria e um lastro à comunidade. Nosso obrigada a essa prática pedagógica, política, desconfortável, a Carol, a Carolina, perdão. A doutora coordenadora Carolina Borges, a Ana Leide, a Firmiane, quero reivindicar a sua negritude, não como uma bairrista do grupo de pessoas negras, mas uma mulher negra clara, que o colorismo sim e a meritocracia no Brasil, né, deturpa um pouco essa identidade, mas quero reivindicá-la como uma mulher negra que, assim como o Gilmar, estou na lei, estão aqui nas instituições das cotas, né, e desadamente a presença da equidade. Para muitos leigos, né, ou para pessoas que sabem, mas querem fingir que não sabem, equidade é esse poder político, civilizatório, de não nos pensarmos como iguais, porque nós não somos iguais. Nós somos tratados como diferentes a partir daqueles 2 segundos onde nos leem como negros e brancos. E quando se acumula em cima da identidade racial, também outros estigmas, como gênero, identidade sexual, como religião. É em 2 segundos que vemos uma pessoa e lemos, tratamos tal. Então, essa universalidade, ela massacra as pessoas, ela é um grande discurso falacioso, e é cuidar, de acolher, de viabilizar as vidas de quem é tratado como diferente o tempo inteiro. Para encerrar, eu quero fazer uma saudação a todas as mulheres e homens negros da instituição. A experiência de
ter, sim, uma atuação política mais dificultada por este grande obstáculo ao Brasil, que é o racismo, que nos marca desde a infância, o nascimento, nos marca a vida inteira, com dificuldades e limites e empecilhos, mas que nós sabemos como reivindicar dignidade, ter competência, caráter, redes de apoio e a capacidade de subverter, a capacidade de estarmos de pé, a capacidade de estarmos, além de pé, altivos e assertivos e de constituir grandes revoluções como o núcleo de equidade. Quero agradecer a Carolina pela parceria, né, com a ouvidoria, pela amizade, pelo amor, e amor é político, né? Não há uma humanidade que nos nega o amor, nós somos a grande prova de que o amor existe, não estaríamos vivas e vivos, nós somos o grande alvo do ódio do mundo. Então, Carol, sigamos juntas, né? O núcleo e a ouvidoria são parceiros desde sempre, Silene sabe disso. Silene é uma mulher, inclusive, que precisa ser lembrada também como essa peça fundamental que, para transformar de GT em núcleo, a incidência política de Silene Assis, do movimento social, junto com ela, foi imprescindível. Então, sigamos juntos, juntas e juntas, na revolução, núcleo de equidade e de empurrar não só a DPE, mas todo o sistema de justiça para o lugar onde tem que estar, perto do povo. Registra aqui a presença com a presidenta do Quilombo, Dom João, e de Zene Natividade, a ouvidora adjunta da época, junto com Silene. Gente, vamos passar agora um vídeo, que é um vídeo de comemoração do núcleo. Esse vídeo traduz um pouco, né, das contribuições do que as coordenações ao longo desses 2 anos colocou, imprimiu, né, as coordenações colocaram ali no núcleo e fizeram com que esse núcleo ele crescesse, mas também com esse crescimento surgiram alguns desafios, né? Desafios e conquistas que esse vídeo vai transmitir aqui para vocês. Depois da enchente, aí inundou a casa. Quando eu cheguei lá um dia, tinha uma cobra muito grande. Só que eu fiquei com medo. Quando eu abri a porta, a cobra estava na sala. Vocês foram afetados. Esse núcleo, ele era uma demanda desde o período que a gente teve o GT de igualdade racial, que foi um GT de 2019, e não foi por acaso que foi em 2019, né? O GT de igualdade racial, ele surgiu em 2019 porque a gente teve o primeiro grupo de defensores negros que ingressaram depois do sistema de cotas. Então, ele é também um resultado dessa junção de pessoas que entram juntas pela primeira vez, assim, em bloco, né? É claro que a gente já tinha defensores negros, mas a gente nunca tinha vivenciado essa experiência de ingressar junto, né? De se perceber como coletividade dentro da casa. E aí, quando foi já no finalzinho de 2022 para 2023, que a gestão entendeu que realmente era o momento de fazer a construção de uma estrutura mais, dedicada, com mais exclusividade para pensar em enfrentamento ao racismo, né? O núcleo tem diversas atuações, atuação para garantir o mínimo existencial de povos e comunidades tradicionais, atuação em caso de racismo no ambiente escolar, atuação de combate ao racismo religioso. O núcleo participou de uma pesquisa de impacto sobre violência armada no entorno de escolas e unidades de saúde. O núcleo entregou protocolos de atuação para auxiliar os colegas na temática racial. O núcleo participou de diversas atividades de educação em direitos. Mesmo numa questão de interseccionalidade, raça vem em primeiro lugar. Olhando o perfil dos nossos assistidos, são pessoas negras. Então, assim, é importante a gente entender que a importância do núcleo, não só no âmbito externo, para a gente poder ter um olhar mais sensível quando a gente atende
determinadas demandas, mas também no âmbito interno, entendendo que existem defensores negros, existe uma política também focada para o interno, para dentro da instituição. E olhar a raça é você olhar também a história desse país, olhar a história das desigualdades sociais. É impossível a gente não falar de desigualdade social sem falar de raça, é impossível a gente não falar das violências que os terreiros de candomblé, por exemplo, sofrem sem falar de raça. Ficou assim muito inundada e a cama de casal que estava com colchão molhou todo. As panelas também ficaram todas ruins dentro d'água, prato, essas coisas. E o pior de tudo, depois que passou, foi o lamaçal, que vários pés de graviola, meus pés de cacau cronado, tangerina, todos morreram porque levou um lamaçal. E o lamaçal ainda foi para um lugar mais baixo, que chama o Brejo, que aí mesmo que ficou empoçado, né? Muitas plantas morreram por causa da lama. Depois que enxugou tudo, a casa, por estar inundada, ela começou o piso quebrar. Está o piso todo quebradinho na casa. A gente não pode imaginar que os colegas que estão chegando têm que saber todas as questões, como trabalhar com todas elas, né? Então, a gente produziu o protocolo de atuação para quilombos, povos e comunidades tradicionais. Basicamente, assim, o que o defensor e a defensora tem que fazer quando pega essas demandas? Foi uma forma de institucionalizar essa defesa, quer dizer, tirar essa defesa só do conhecimento de um defensor ou uma defensora que tem afinidade com o tema e trazer aquilo para uma perspectiva mais institucional, ou seja, esse aqui é o padrão mínimo, as diretrizes mínimas que a gente espera que sejam feitas, né? E oferecer material para os colegas para trabalharem com isso. A gente conseguiu construir também um material de orientação para atuação em demandas envolvendo cotas raciais em concursos, que era algo que a gente também já foi muito interpelado, né, a defensoria, para atuar em situações que as pessoas entendiam que podia ter havido uma fraude, por exemplo, e a gente não tinha diretrizes mínimas de atuação. A gente conseguiu construir esse protocolo. Outro documento que a gente construiu, um material de educação em direitos, que não tinha, mas é um material que precisava existir há muito tempo, que foi essa cartilha que está até aqui, ó, que eu uso ela nos meus atendimentos de família, e é importante dizer isso, né? Falar sobre racismo não é só no atendimento de um caso de racismo, é para todo mundo que passa pela gente, né? Então, a gente construiu esse material que ele ficou muito bem construído, que diz para o usuário e para a usuária do serviço da gente o que ela deve fazer quando se deparar com uma situação envolvendo racismo. Uma mãe de santo e a sua família sofreram diversas ameaças, né? Pelo simples fato de professar a sua fé. A casa delas foi invadida, quebraram telhas, derrubaram cercas. E isso tudo fez com que essa família saísse da cidade de Tuberá e viesse para Salvador, que foi onde nós tivemos um contato. Quando eu recebi a notícia de que os pedidos liminares tinham sido concedidos, e entre eles o pedido, por exemplo, de multa, na hipótese dessas pessoas se aproximarem da casa no valor de R$5.000, isso foi um motivo de alegria muito grande para mim. Mas a alegria maior foi ter recebido um vídeo da assistida, emocionada, agradecendo. E até hoje eu tenho contato com ela e ela sempre fala: minha filha, não esqueça da sua véia aqui não. Como se fosse possível esquecer dela. Atendendo comunidades quilombolas, a criação do núcleo para atender povos de terreiro e outras comunidades tradicionais. Então, é uma política que acaba abarcando segmentos que antes não tinha, não existia. Então, existe um ponto entre o que aconteceu na instituição antes e depois da criação dessa política de enfrentamento ao racismo. O racismo está em todos os lugares, inclusive na nossa instituição. Então, olhar, o que a instituição está fazendo é olhar para dentro, perceber a existência desse racismo e fazer o enfrentamento para alcançar, quem sabe, uma justiça
com mais equidade racial. É a instituição do sistema de justiça que está mais aberta para fazer esse tipo de diálogo, mas ao mesmo tempo não tem como avançar se não reconhecer que precisa também fazer o enfrentamento dentro, ou seja, dos problemas que acontecem na casa. Então, anualmente, todas as especializadas e todas as regionais, elas passaram a ser chamadas a compartilhar o que elas estavam fazendo em termos de enfrentamento ao racismo, ou na área ou na regional. E aí isso começou a fazer com que áreas que não estivessem pensando nesse tema começassem a entender de que maneira o racismo aparecia na atuação específica. Hoje, por exemplo, estar aqui numa comunidade quilombola é um avanço para as atividades do núcleo. Então, daqui para frente, eu acho que é só crescimento, né? Mas é um crescimento que a gente também tem que tratar com um crescimento com responsabilidade, porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com os estigmas que o racismo traz. E sentimos também muita falta, porque tinha muito marisco, já não tem mais. Aratu mesmo, a gente pegava lá, ia pescar aratu, catava, porque eu não posso tirar caranguejo, porque eu tenho artrose, não posso ajoelhar, né? Mas eu pescava aratu, catava aqui e ali, vendia 1 quilozinho aqui e ali. Não, muitas que viviam da pesca não conseguiu mais. Siri sumiu, que o povo sempre pega para vender. Caranguejo também sumiu, aratu sumiu e até o peixe ficou difícil. Eu sempre falo que eu sou neta da Dona Naná, que era uma diarista negra, baiana, migrante, que recebeu seu filho recém-nascido morto nas suas mãos dentro do hospital público. E por não ter a quem recorrer, não ter o que fazer, né, sem ter nenhum apoio, sem ter uma defensoria pública, por exemplo, restou ela apenas aceitar aquilo. Então, a possibilidade de estar à frente do núcleo e de fazer diferente por pessoas como a minha avó sempre foi algo que me motivou. Faça chuva, faça sol, a defensoria tem que estar nesses espaços. Afirmar e reafirmar esse compromisso com aqueles que mais demandam a gente. O racismo não é um assunto palatável, que as pessoas estão abertas a dialogar, estão abertas a fazer o enfrentamento das questões que elas próprias têm mal resolvidas. Lidar com a temática racial e entendendo que o núcleo está capilarizado em todo o estado da Bahia, a gente pega os nossos atravessamentos, né? Então, assim, é impossível atender uma comunidade quilombola, uma pessoa que sofreu racismo religioso ou racismo recreativo e não ser atravessado com essas agruras que o racismo nos impõe. Então, eu passo por esses atravessamentos por eu ter a pele negra. Então, o maior desafio, na verdade, é você recepcionar determinada demanda e ter a expertise, a expertise institucional, mas também ter a sensatez e a coerência para poder pegar aquela demanda e fazer os encaminhamentos devidos e poder agir até com uma certa imparcialidade e não se deixar levar tanto por esses atravessamentos da temática racial, que é muito difícil. É claro que só o fato de existir núcleo, ele não dá conta da gente simplesmente dizer agora tem um núcleo, tá tudo certo, não tem mais racismo na defensoria, tá tudo perfeito. Não é isso, né? Mas ele ocupa um lugar de chamado, né? De chamamento por repensar de uma maneira mais constante, porque ele está colocado, né? Ele se torna uma instância também. E o número de demandas mostra uma necessidade urgente da expansão do núcleo. Então, ainda há muito que se caminhar para a plena implementação da política de equidade racial. Mas a fundação do núcleo foi um passo muito importante, essencial. Para a gente ter uma instituição que enfrenta o racismo adequadamente, tem que ter um espaço de pensamento onde tem pessoas negras presentes, né? Presentes, pensando e propondo coisas, né? As populações tradicionais, as populações quilombolas, as populações de terreiro, a população baiana poder enxergar uma coordenadora negra, poder enxergar os defensores negros como realmente o esperançar
de uma nova política de equidade racial. Então, o desafio é justamente esse, é o fortalecimento do núcleo, internamente, mas também externo, que a população possa reconhecer, dar visibilidade e reconhecer a existência desse núcleo como um portal, né, para poder discutir e trazer justiça racial. Eu acho que, na verdade, o que nós gostaríamos como mulheres negras é que a gente não precisasse tantas vezes ser a primeira nas coisas, né? A primeira a se formar, a primeira a passar em um concurso, a primeira a assumir um cargo em comissão, a primeira a assumir uma chefia de especializada, o que quer que seja, né? Acho que a gente gostaria de não estar tão isolada nessas conquistas, né? Para os defensores e defensoras negras também, que eles se apropriem dessa pauta, que eu sei que é uma pauta difícil, é difícil ser defensor e ser negro, é difícil fazer esse enfrentamento, mas se nós não fizermos, outras pessoas não farão no nosso lugar. Então, que eles se encorajem, se apropriem disso, sigam adiante, construam a história deles e não desistam, né? A gente precisa permanecer. Estava chovendo muito. Quando eu abri a porta, a cobra, novamente. Aí o que eu fiz? Encostei a porta e fiquei tomando chuva debaixo do pé de coco e a cobra lá. Tomei o temporal todinho debaixo do pé de coco. Sempre que eu chegava lá, eu não entrava. Levava o almoço já pronto para comer debaixo das árvores, porque a cobra não deixava entrar. Porque eu tenho muito medo de cobra. E não pode matar a cobra, né? Essa itinerância foi muito importante, gente, porque, assim, a DPE tem um projeto que é DPE Interioriza. E aí, no ano de 2023, teve um DPE Interioriza em Itacaré. Itacaré não tem defensoria pública. E aí, a regional de Itabuna esteve presente nesse DPE Interioriza. E aí foi sinalizado para a coordenadora de que aquela inundação que teve em Jequié e Piauí, que inundou a cidade inteira, o Rio de Contas, que corta a cidade de Jequié, a foz fica em Itacaré. E tinha inúmeras comunidades quilombolas que foram atingidas por essa inundação e ninguém estava sabendo. Não tinha sido noticiado. Então, e a gente também recebeu essa notícia de forma até tardia, porque quando a gente foi, a gente via as marcas da água, porque as comunidades foram atingidas por 2 anos consecutivos, e a água entrou na casa dessas pessoas na noite de Natal. Então, foi algo assim que impactou muito. Foi a primeira atuação do núcleo grande, assim, foi uma itinerância muito grande, porque a gente acabou reunindo as regionais de Itabuna e Ilhéus para fazer os atendimentos às famílias. E agora a gente está fazendo os encaminhamentos, né? Mas assim, foi uma itinerância que marcou por inúmeras questões, né? Claudinha estava presente e acompanhou todo o processo comigo. Já caminhando para o final do evento, eu gostaria de mencionar a razão desse pássaro, né? Muito se falou também sobre a frase, os nossos passos vêm de longe, mas eu queria falar o que significa esse pássaro, algumas pessoas não sabem, não conhecem. Esse pássaro que se chama sankofa ou sankofa, dependendo da pronúncia, é um símbolo africano e uma tecnologia ancestral que nos ensina a importância de olhar para o passado, aprender com ele e resgatar o que foi perdido para construir um futuro mais forte. É um pássaro que simboliza a preservação da memória, da identidade e também da resistência ao apagamento. É um convite para honrarmos nossas raízes, mas também uma lembrança visual de que revisitar o passado é essencial para construir um futuro mais sólido e consciente. Tudo a ver com a frase, né? Então, entendendo a simbologia desse pássaro e também a simbologia desse evento, que eu acredito que vai ficar marcado, o Núcleo de Equidade ele resolveu homenagear 2 grandes defensores públicos nesse evento.
O primeiro defensor público, o qual eu vou homenagear. Está aqui eu e a Ana Leide, viu? Para me ajudar. É, o primeiro defensor público que a gente vai homenagear quando eu entrei na instituição, e eu sou muito nova na instituição, gente. Não é uma bebezinha. E aí eu tinha uma dúvida sobre as comunidades que eu estava trabalhando no Oeste. E aí uma pessoa me falou assim, fale com ele, porque ele é autoridade no tema. E aí, quando eu marquei uma reunião, eu nem conhecia ele, nunca nem tinha ouvido falar. Olha o erro. E aí, marquei uma reunião, é super solícito, e aí eu vi que eu não estava de frente para uma autoridade, né? Eu estava de frente para um mestre. Ele ingressou na defensoria em 1997, é membro colaborador do núcleo desde a sua criação em 2023, é professor, doutor, tem livro publicado, artigos também publicados. Gilmar, Gilmar Bittencourt dos Santos. Gilmar, eu realmente falo que ele é meu preto velho. Ele é um griot, gente. E um griot na sabedoria africana é aquele que sabe, que transmite o conhecimento, né? Então, para mim, ele é uma referência na instituição, né? Eu que cheguei agora. E eu gosto de ouvir os meus mais velhos. Sou essa pessoa que ouve os meus mais velhos. Então, você é uma referência, o nosso griot da instituição, aquele que preserva a memória da instituição e também a transmissão intergeracional de defensores negros. Então, eu te enganei, que eu falei que você ia falar, mas na verdade é uma homenagem que a gente está aqui fazendo. Bem, eu não sou muito bom de falar em microfone, viu? Agora, pedir licença, né? As pessoas que vieram antes da gente, senhoras e senhores, quero saudar a mesa em nome da nossa, a partir da nossa defensora geral, mas também da nossa ex-coordenadora, doutora Vanessa Nunes, nossa coordenadora atual, ouvidora, Ana Leide. Obrigado. E eu vou pedir que separem um pouco aquilo que eu vou dizer, porque é um momento de muita emoção, doutor Rafso, muita emoção para mim. Primeiro porque a maioria das pessoas que estão aqui sabem que eu acabo de ser promovido, e isso eu devo a um processo de visibilização do trabalho que nós fizemos, né, doutora Ana Leide, porque eu acredito seriamente que todas as defensoras e todos os defensores fazem um grande trabalho. E por circunstâncias que a história tem muito mais a ver do que nós mesmos, nós somos convidados, às vezes, a fazer parte dessa história. E quando fazemos parte dessa história, somos, às vezes, agraciados com o reconhecimento coletivo. Então, nesse sentido é que eu entendo que é muito mais um privilégio para mim ter feito parte dessa história dessa forma do que algo de um mérito pessoal. Não sou nada disso de mestre, nada disso. Sou alguém que tenho aprendido muito, inclusive com as minhas colegas e com os meus colegas. Tem sido uma profunda satisfação, doutora Firmiane Venâncio, ter trabalhado com colegas mulheres tão capazes, tão competentes. Dentre elas, Cláudia Conrado, com toda certeza, é uma colega extraordinária, um exemplo de atuação que transformou vividamente a comarca de que ela trabalhou, Bojas da Lapa,
um lugar que por si só é mágico. Quem conhece Bom Jesus da Lapa sabe que é um lugar mágico e que essa magia se transformou em algo concreto. A cidade nunca mais será a mesma depois da passagem de Vossa Excelência. Isso é uma coisa que é dita em verso e prosa por todas as pessoas. A Defensoria Pública ela é uma instituição que, apesar de todas as dificuldades de qualquer instituição pública ou privada, doutoras, ela é uma instituição que construiu uma frente de luta, o Núcleo de Equidade Racial, a partir do grupo que surge exatamente, eu vou tentar não ser repetitivo, a partir de uma luta construída por várias mãos, vários braços, várias cabeças, e a partir exatamente de uma gestão que entendeu que precisávamos fazer, embora ainda não existisse a lei da Defensoria, mas já havia uma lei estadual, cumprindo a lei estadual, criar o concurso. E esse concurso, ele deu muito mais, doutora Diana Caldas, ele deu muito mais do que a gente esperava. Porque foi um concurso que abriu várias portas. Abriu portas que a gente talvez não esperasse e talvez a gente tivesse até medo de ter essas portas abertas. Lembro-me, em alguns momentos, que nós, quando fizemos um censo, alguns colegas respondiam que nunca tinham visto situações de racismo dentro da instituição. Em outro censo, sobre a questão de gênero, colegas diziam que também nunca tinham visto mulheres serem tratadas de forma diferente pela questão de gênero. E é muito difícil entender em que mundo essas pessoas caminham e transitam. Mas a verdade é que o racismo, como estrutura a nossa sociedade, ele estrutura a nossa sociedade. A gente precisa dizer isso, embora seja óbvio, a gente precisa dizer isso pela terceira vez. Ele estrutura a nossa sociedade. Ele é uma forma que nós nos organizamos, ele faz parte do nosso dia a dia. Ele nos coloca em posições constantes de racismo. E, portanto, nem é possível sair de manhã de casa sem lidar com situações de racismo. Por questões de comodidade, eu acabei utilizando com muita frequência o transporte coletivo da cidade onde eu trabalhei, Lauro de Freitas. Eu pegava muito o transporte. E aí você percebe o quanto o racismo é construído exatamente porque pessoas que não utilizam aquele serviço impõem um serviço para aqueles que são os menos favorecidos. E quem são esses? São as mulheres e homens negros da nossa comunidade. Essa fala, ela vem, eu vou encerrando aqui, profundamente agradecido, emocionado, poder ser promovido ao lado de um colega como o Dr. Ricardo Carilo, de uma colega como a Ana Leide, é tão generoso para mim, porque eu sei da qualidade técnica desses colegas e sei que isso, doutora Firmiane, doutora Soraya Ramos, não foi uma coisa fácil. Eu sei que não foi fácil. Eu entendo o quanto não foi fácil para fazer isso, porque o racismo invisibiliza muito o trabalho. Então, é preciso um processo de visibilização. Infelizmente, doutor Rafael, precisa esse trabalho primeiro. A gente, para além do que qualquer outro defensor ou defensora tem que fazer, doutora Mônica, a gente tem que ter esse trabalho visibilizado, porque o racismo nos invisibiliza. Eu quero, só para encerrar, dizer que foi muito bom esse momento, porque é um pouco antes do Carnaval. E a gente tem nessa cidade uma espécie de epicentro de uma musicalidade ao qual se chama, né, muito comumente da axé music, né, a música do axé. Doutora Gisela, eu não tenho muito essa capacidade, mas
colegas, eu vejo o quanto essa música, que na verdade é uma música que tem origem no sofrimento e na diáspora do povo negro, do qual todos nós, de uma forma ou de outra, e digo mais, de uma cidade como Salvador, inclusive a população branca de Salvador, é parte disso, é parte dessa história. Aqueles que se consideram brancos, né, é parte dessa história, é parte dessa vivência, é parte desses sofrimentos, mas essa musicalidade se tenta a todo tempo apagar as discussões de diáspora, todo o sofrimento, deixando apenas a parte alegre, como se nós, homens e mulheres baianas, fôssemos a alegria permanente, só tivéssemos momentos de alegria. E isso também é consequência de um certo racismo. Não vou entrar em minúcias do que tem acontecido, mas há uma tentativa profundamente bem-sucedida de apagamento das nossas tradições mais profundas. E fazer esse movimento aqui, um pouco antes do Carnaval, me permite fazer esse convite, querido, esse semestre, Ananias, querido mestre Ananias, que está aqui nos visitando, que já fez a apresentação aqui, professor Gabriel, da escola, amigos e amigas, doutora Eva, um convite de que possamos fazer uma reflexão, o quanto a nossa cultura de festas, que são importantes, que não precisam ser criminalizadas, mas que elas permitam contemplar outros valores, inclusive uma luta antirracista que nós precisamos abraçar, que não demos de barato, que não aceitemos, doutora Clarice, que me ensinou tanto, me ensina tanto todos os dias, sentimos muito a sua falta aqui, você está fazendo os seus estudos, aprofundando aquilo que sabe. Minha amiga Jamara, doutora Jamara, mas que a gente aprofunde isso, que a gente não fique somente no aspecto festivo e entenda que o baiano é carnaval, mas é muito mais que carnaval. A Bahia a Bahia tem uma população que construiu uma cultura muito próxima de ser muito singular, muito única. E isso se deve somente à população negra, muito obviamente. Nós tivemos uma contribuição profunda dos povos originários, da população europeia, mas é importante que a gente tenha isso como parte de toda a nossa cultura, que não fique somente a questão da festa. E é por isso que eu, para encerrar, agradecendo a todos e todas, que agora me dirigindo muito especificamente à nossa futura defensora-geral, doutora Camila, que eu tenho certeza absoluta, tudo aquilo que a gente conhece dela, que possa dar continuidade a esse trabalho, que fortaleça esse trabalho, que começa brilhantemente no núcleo pela doutora Vanessa Nunes, que passa pela doutora Letícia, que chega a minha colega e amiga, a doutora Carolina Borges, que dê continuidade a esse trabalho com muita força, com muita energia, porque o trabalho de equidade racial, diferente daquilo que se diz, de que é um trabalho de luta identitária, né? Esse é o trabalho efetivamente de disputa econômica. Quando nós estamos falando de quilombo, nós estamos falando de um lugar que produz alimentos, de um lugar que se disputa a discussão do uso da terra. Quando nós estamos falando de um terreiro, nós estamos falando de um lugar em que a natureza é profundamente respeitada, que as relações de natureza são relações de bem viver, de relação de vida e de reprodução natural da vida. E isso não tem nada de identitário. Isso é economia. Isso é a vida. E eu só posso, mais uma vez, agradecer a todos e todas. Muito obrigado, doutora Firmina de Venâncio. Muito obrigado a todos e todas.
Bom dia a todas e todos. Hoje é realmente um misto de emoções aqui. Dando continuidade a esse evento maravilhoso, com esse nome, né? Nossos passos vêm de longe. Só em falar isso e fechar os olhos, vem um filme assim na minha cabeça. E deve vir um filme na cabeça de cada um de nós aqui, né? Vem de muito longe. Vem lá do berço da humanidade, da mãe África. Vem dos nossos antepassados, que foram sequestrados, escravizados, coisificados. E hoje, depois de muita luta de bravos e bravas guerreiras que nos antecederam, estamos aqui numa instituição que eu amo fazer parte, da qual cheguei juntamente com a grande amiga e colega Firmiane Venâncio, nossa professora pública geral, há 24 anos. Por favor, não façam conta. Metade da minha vida dedicada aqui a essa instituição, que do sistema de justiça ainda é uma adolescente, com apenas 35 anos. Então, assim, hoje é realmente um misto de emoções. Esse evento muito bem planejado, muito bem organizado e muito bem conduzido pela bebezinha, a doutora Carolina Borges. Parabéns, Carolina. Então, fui convidada para fazer também parte de uma tarefa incomensurável e que de pronto eu disse, paro tudo que estiver na agenda e vou participar sim, que é prestar uma pequena homenagem a uma pessoa gigante, a uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer há alguns anos, que fez, faz e ainda fará muita revolução aqui nessa Defensoria Pública. Há uma pessoa que é forte e, ao mesmo tempo, é doce. Há uma pessoa que chega e que é enigmática. Você senta com essa pessoa e começa a ouvir e a aprender, e quer ouvir mais, quer conhecer mais e quer aprender mais. Há uma pessoa que eu convivi por algum tempo, que se dedicou, que ganhou visibilidade, voltou a fazer o trabalho defensorial de formiguinha, que é o trabalho que eu também amo fazer. E passar só um currículozinho aqui, breve, que ela é graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ingressou na nossa defensoria em 15 de junho de 2018, especializada em Direito Público e também em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. É uma pessoa com quem eu aprendi muito e ainda hei de aprender mais e mais. É a nossa colega querida Vanessa Nunes Lopes. Bom, gente, bom dia. Eu vou ser breve porque eu estou bastante emocionada. Eu falei aqui com a Carol que foi tipo o arquivo confidencial, né, do Fausto. A pessoa está ali. Não estou sabendo de nada.
é muito emocionante para mim receber um reconhecimento especificamente vindo das mãos de Ana Leide, porque eu me lembro do momento que eu estava no curso de formação, a gente tem colegas aqui do curso de formação, e eu era muito ansiosa para atender, para fazer atendimento. E aí chegou o momento que a gente ia para as casas das especializadas, né, para começar a fazer isso. E quem supervisionou esse dia foi a Ana Leide. E a Ana Leide, ela surgia assim para mim, a Ana Leide era tipo uma deusa. Ela era assim muito segura e sabia todas as respostas de todas as coisas. E isso foi muito significativo para mim, porque eu tinha um desejo muito profundo de ser defensora. Eu alimentei esse desejo, eu lutei por esse desejo por muitos anos, não foi pouco tempo, foi muito tempo. E quando eu cheguei, eu tinha aquele desejo de saber como fazer. E aí a Ana Leide não só estava me dizendo como devia fazer, mas ela estava mostrando para mim que aquilo era real, era uma coisa possível, né, de atingir uma excelência. Então, é muito emocionante para mim receber esse reconhecimento das suas mãos. Estar aqui hoje também, celebrando esses 2 anos, é parte de um processo de recuperação também de forças, porque é muito difícil a gente colocar energia de criação em algo que a gente sabe que precisa existir e sabe que vai ser difícil de fazer. Então, às vezes, e é uma coisa que a gente sempre conversou muito na época do GT, com todos os colegas lá de trás, quando a gente estava se articulando, né, que a gente tinha muita nitidez do quanto seria difícil e a gente sabia que ia sair ferido também no processo. Mas, ainda assim, a gente estava disposto a fazer aquele movimento, né? E assim foi feito. Então, foi difícil, foi muito difícil ter vivido isso, mas eu estou me sentindo hoje assim justificada. Eu estou me sentindo muito satisfeita de ver isso, de ver que isso se tornou realidade, que isso se tornou uma coisa concreta, que existe, sabe? Que tem materialidade. Então, isso, para mim, é tudo. Assim, mais do que reconhecimento, é ter essa certeza de que tem outras pessoas, como você, Carolina, que estão mantendo esse trabalho, sabe? Que estão levando isso adiante, não deixando que se encerre. Então, assim, não gosto muito de falar de improviso, gosto sempre de me preparar, não tenho muitas outras palavras para dizer, só agradecer por esse momento, por a gente poder estar vivendo isso, porque em outros momentos a gente já teve na SDEP, que agora antes era no Canela, agora está aqui, né? Mas a gente estava lá numa salinha da SDEP falando como que a gente pode fazer para que exista isso, para que tenha o núcleo, a gente precisa ir, mas a gente não sabe, mas a gente também não sabe, a gente não tem, às vezes, profundidade acadêmica, como que a gente vai fazer? Vamos estudar, vamos sentar, vamos discutir os textos, vamos pensar como é que pode fazer. Lembra, Rafael? E aí agora a gente está aqui na sala, cheia, olhar, ver um monte de pessoas negras, sabe? Poder se identificar com essas pessoas e poder falar desse lugar e receber reconhecimento, isso, para mim, jamais vou me esquecer desse dia. Me curo mais um pouco nesse dia por causa de você. Muito obrigada. Quebrar um pouquinho só o protocolo. E só fazer um adendo na minha fala, porque assim, esse movimento inteiro que aconteceu, de maior visibilidade, de maior discussão, de encontro, de enfrentamento, de luta, de dedicação, com a qual eu pude trabalhar junto com Vanessa, Jamara, Natan, Elisa, Rafael. Me perdoe se eu esqueci alguém, a emoção também me toma. É que eu tive, assim, o privilégio de ser convidada por um colega e excelente gestor, Rafson Saraiva Ximenes. Um grande pensador, um homem de coragem, e que olhou para mim nos meus olhos e disse: eu quero que aconteça. Então, quando os meus colegas recém-chegados ficavam me perguntando: vem cá, é só fazer de conta ou é para valer mesmo? Eu dizia: é para valer, é de verdade. E hoje
caminhamos e temos já vários frutos, né? Com essa tomada de coragem e com esse olhar importante que Rafson deu a essa temática que atravessa todos nós, negros e não negros. Né? E Firmiane Venâncio, com quem eu ingressei na instituição, e eu tive a honra de conduzir a posse, um momento ímpar, inesquecível para mim. Grande gestora também, que deu continuidade. E fazendo as falas de Gilmar, grande colega, grande amigo, com quem eu terei a honra de ingressar na instância superior juntos, nos aquilombarmos na instância superior, juntamente com Ricardo Carilo, com Rosane Teixeira, né? Somar forças a quem lá está também, José Jorge Lima, Maria Auxiliadora Santana, e com um novo gás, com novos olhares, com um novo jeito de ser. Eu fiquei muito feliz quando Cristina foi fazer uma itinerância na minha comarquinha do Coração Castro Alves, que eu trabalhei em 2003, e ela disse que os servidores, os serventuários assistidos, né, lembraram da minha passagem por lá também. E até hoje comentam quando é que vai vir um outro defensor público para cá, mas tem que ser igual ou melhor que a senhora. Então, assim, com toda certeza, eu faço o apelo aqui à minha colega Camila Angélica Canário, que vai assumir essa missão árdua de gerir essa instituição de todos nós, para que não só mantenha, mas que amplie, né, essa luta antirracista dentro e fora da instituição. Muito obrigada a todos. Gente, agora o evento realmente chegou ao final. Eu me despeço, desejando vida longa ao Núcleo de Equidade Racial. Que possamos, em novos aniversários, a gente comemorar e celebrar também conquistas, celebrar novos protocolos, novas cartilhas, que o núcleo possa crescer ainda mais, que novos defensores negros também se aquilombem, assim como lá em 2019 aconteceu, né? Porque eu acho que quando eu entrei, eu entendi por que eu estava ali, né? E esse evento, assim, para mim, é muito simbólico também, porque eu cheguei agora. E entender que a força do coletivo causa diferença, né? Não só na gente, mas também na instituição. É isso, gente. Obrigada.